Fala rapaziada, beleza? Tudo bem? Voltamos aqui ao formato, vamos dizer, original aqui que a gente tinha, que vocês pediram, e aí a gente volta, beleza? Bom, hoje a gente vai ver um pouco de razão, proporção e regra de 3. Adianto para vocês. A parte mais difícil eu acho que já foi, tá? Passei lá a função, que é uma coisa que cai bastante, as funções, tá? Não cai sempre um tipo, mas de todas aquelas que eu passei, pelo menos uma delas caiu de função de primeiro grau, principalmente, que isso aqui é uma função de primeiro grau, na verdade. Uma função de primeiro grau, de segundo, exponencial, log, sempre cai uma delas, tá? Mas isso aqui, razão, proporção, regra de 3, é uma base para muita coisa que isso aqui não cai, né? Isso aqui ele despenca. Todo ano tem um, todo ano tem, e é um bagulho que não pode errar porque é fácil, tá? É fácil, então não pode errar, ok? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Eu preparei exercício de 2016, 17, 18, 19 e 20. Porque cai todo ano, porque eu tô falando que cai porque cai. Então sempre cai. Então eu preparei da Unesp, tá? Os 5 anos, os últimos 5 anos aí, para vocês verem que cai, ok? E aí vocês vão ver como que cai. Então vamos lá. Razão, proporção e regra de 3. Os exercícios, o que não deve passar aqui na aula, que eu acho que não vai dar, obviamente não vai dar para passar, se eu conseguir eu vou passar um ou dois. Os exercícios eu vou resolver na monitoria, tá? Então a gente vai tirar dúvidas que vocês tiverem, possivelmente, e resolver exercícios, beleza? Vamos lá. Razão, proporção e regra de 3. Primeiro, o que é razão, depois a gente vê o que é proporção, depois a gente vê o que é regra de 3, tá? Razão, proporção e regra de 3. Razão. Razão nada mais é do que eu dividir um número pelo outro. Simples. Razão é uma divisão, tá? E é só isso. Essa matéria aqui, ela é bem dar exemplos, tá? Vocês vão entender por quê. Primeiro exemplo, então. Vamos pegar a população do Brasil e a população da China. E vocês verem, a gente vai fazer uma razão entre isso, tá? A população do Brasil é aproximadamente... Eu arredondei os números, tá? É aproximadamente 210 milhões de pessoas. Arredondei para 200 milhões, tá? Porque, sim, tomei essa liberdade. 200 milhões de pessoas. Da China é aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas. Então é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na China, tá? E eu quero saber a razão entre a população do Brasil e a população da China. O que é fazer isso? A razão entre a população do Brasil e da China. Razão é a divisão entre dois números. Então eu vou dividir a população do Brasil pela população da China. É só isso. Então eu vou pegar 200 milhões de pessoas no Brasil e vou dividir por 1,4 bilhão de pessoas na China. Como que a gente faz essa divisão? Bom, primeira coisa aqui, ó. Aqui está em milhões, aqui está em bilhões. Eu vou transformar tudo em milhões, tá? Então, o que é um bilhão? Um bilhão... Isso aqui já é meio que uma regra de 3, mas aqui não está escrito um bilhão, está escrito um bião, que é um bilhão. Vai ser 1.000 milhões. 1.000 milhões. Isso aqui já é uma regra de 3. Só para vocês verem como o assunto é meio fácil, tá? Se 1 bilhão é 1.000 milhões, 1,4 bilhão é quanto? É 1,4, né? No caso, o 4 vai ocupar esse lugar aqui, ó. 1.400 milhões. Eu substituo aqui, então, vou transformar todo mundo em milhão, vai ficar 200 milhões, dividido por 1.400 milhões também. Ok? Milhão com milhão, então, é um monte de zero. O que é esse milhão? São 6 zeros. 6 zeros em cima, 6 zeros embaixo. Consigo cortar aqui, corta aqui. Milhão vai embora. Da mesma forma que eu consigo cortar 1 milhão, eu consigo cortar esses dois zeros. Esse zero com esse já vai embora. Fica 2 sobre 14. Eu consigo simplificar por 2. Divido em cima por 2, dá 1. Divido embaixo por 2, dá 7. Dá 1 sobre 7. Ou seja, a razão
entre a população do Brasil e a população da China é 1/7. E o que isso significa? Isso significa o quê? Isso significa que a população brasileira, ela vai ser 1/7 da população chinesa. É 1/7 da população chinesa. Chinesa. Tá, aqui tá escrito chinesa, mas tudo bem, chinesa. Tá? Como assim a população é 1/7? Eu vou traduzir aqui, ó, meio que matematicamente. Ó, a população brasileira, eu vou chamar de B, tá? B é, toda vez que você vê um é igual. É 1/7 da população chinesa. Esse do, vai ser multiplicação. Então, a população brasileira é 1/7, a população brasileira é 1/7 da população chinesa. E faz todo sentido, ó. Se eu fazer essa multiplicação, vai ficar B é igual a C sobre 7. Que é isso mesmo, se eu pegar 1.400.000.000 e dividir por 7, que aqui é um C, tá? Se eu dividir C por 7, ou seja, a população chinesa dividir por 7, eu vou ter a população brasileira, que é 200 milhões, tá? E se eu quisesse o contrário, se eu quisesse a razão entre a população da China e a população do Brasil. Aí agora, o que vem primeiro, eu coloco primeiro. Então aqui vai ficar 1,4 bilhão. Por que eu tô escrevendo bilhão, velho? Tô maluco. 200 milhões. E aí a gente vai fazer o mesmo processo, transformar bilhão em milhão, vai ficar 1.400 em cima, 200 embaixo, 1.400 em cima, 200 embaixo, corta 0, 14 sobre 2, 14 dividido por 2, 7. Essa é a razão. O que isso significa? Isso significa que a população chinesa é 7 vezes a população brasileira. Certo? Escrevendo de novo, matematicamente. 7 vezes significa a população chinesa é 7 vezes a população brasileira. E é isso mesmo, se eu pegar 200 milhões e multiplicar por 7, eu vou ter 1,4 bilhão aí. Ok? Beleza, o que é a proporção então? Razão ficou certo, só dividir. O que é a proporção? Proporção é o relacionar duas razões, tá? Vai ser uma igualdade, eu não sei porque eu coloquei raízes aqui, é entre razões, igualdade entre razões, tá? Então eu vou ter uma igualdade entre razões e acontece uma coisa interessante. Eu vou ter grandezas, proporções que são diretamente proporcionais, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. O que é isso? Isso você sabe o que é, tá? A gente acabou de usar a regra de 3 para fazer isso daqui e você entendeu. Então você vai entender tudo que tem em seguida porque é fácil, é por isso que eu tô passando. É fácil, tem que saber, é uma coisa que você não pode errar, tá? Grandezas diretamente proporcionais. O que são isso? São grandezas que crescem ou diminuem proporcionalmente. Se eu aumentar uma grandeza, eu aumento a outra. Se eu diminuir uma, eu diminuo a outra, tá? Vamos lá. Exemplo. Uma receita de bolo de cenoura que eu procurei no Google aí, se vocês procurarem, vocês vão achar uma igual. Se vocês clicarem no primeiro link. Um bolo de cenoura, ele precisa de 3 cenouras e 4 ovos. Ele precisa de outros ingredientes, mas eu só coloquei esse daqui. E se eu quiser fazer 2 bolos de cenoura? Quantas cenouras eu vou utilizar? Tá vendo como você sabe quanto que dá? Você sabe que é 6. Se eu estou fazendo o dobro de bolo, vou precisar do dobro de cenoura. E vou precisar do dobro de ovo.
era 4, vou precisar de 8. E se eu quiser fazer 3, eu vou ter o triplo de bolo, então eu vou precisar do triplo. Cenoura, que é 9. E de ovo, do triplo, que dá 12. Se eu quiser 4, aí eu vou precisar de 4 vezes o tanto de cenoura, então eu vou precisar de 12. 4 vezes o tanto de ovo, 16. Você entendeu? Você entendeu, você sabe o que é. Então, diretamente proporcional é isso daqui, ó. É quando uma cresce e a outra cresce igual. Se dobrou, a outra dobra. Se triplicou, a outra triplica. Ok? Vai ter também a inversamente proporcional. Exemplo, uma viagem. A viagem de Bauru até Presidente Prudente, tá? Vamos supor que você passa lá na Unesp Prudente. Você tem que viajar 300 quilômetros para poder ir lá para conhecer a cidade, tá? Então a viagem de Bauru até Presidente Prudente são 300 quilômetros. Se eu for a 80 quilômetros por hora a velocidade, o meu tempo de viagem vai ser 3 horas e 45 minutos. Tá? Isso aqui tudo eu vou passar, mas depois a gente vai ver como que a gente resolve. 3 horas e 45 minutos. E se eu for a 100 quilômetros por hora? Se eu for a 100 quilômetros por hora, eu vou gastar quanto? Pô, tem 300 quilômetros, 100 quilômetros por hora, então eu vou gastar 3 horas. E se eu for a 120 quilômetros por hora? Eu vou gastar 2 horas e meia. E se eu for a 150 quilômetros por hora? Eu vou gastar 2 horas. E se eu for a 200 quilômetros por hora? Se eu for maluco, eu vou gastar 1 hora e meia. Percebe? Conforme a velocidade aumenta, o tempo de viagem diminui. E ele diminui proporcionalmente. Ok? Se eu multiplicar a velocidade por 3, ó, vamos supor que você é muito maluco. Você vai de foguete. Foguete vai ser muito mais rápido, mas você vai de foguete a 300 quilômetros por hora. Você vai demorar 1 hora. Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse aqui é o mais nítido, é o que mais dá pra ver melhor. Não, no outro já dava também, ó. 100 quilômetros por hora vezes 3 dá 300 quilômetros por hora. Eu multipliquei a velocidade por 3 e eu dividi o tempo por 3, ó. Ó, 3 virou 1. Eu multipliquei por 3, depois eu dividi por 3. 100 quilômetros por hora e 200 quilômetros por hora eu multipliquei por 2 e eu dividi o tempo por 2. Tá? Então eu multiplico em cima, divido embaixo. É isso que acontece com a inversamente proporcional, tá? Beleza. E aí para que serve a regra de 3 então? A regra de 3 vai servir para a gente exatamente resolver esse tipo de problema. Onde a gente tem uma proporção dada, a gente identifica se ela é diretamente ou inversamente proporcional e a gente resolve. Como que funciona? A gente tem, por exemplo, você sabe que você tem lá uma tia que ela faz uma receita de bolo que dá 3 formas, tá? Então ela faz 3 bolos. Ela faz 3 bolos. E você sabe lá que ela usa 9 cenouras. 3 bolos, 9 cenouras, tá? Aí você fala assim, não, mas eu quero fazer um bolo só. Então, para um bolo, quantas cenouras eu vou usar? Vou usar C. Regra de 3 tem esse nome exatamente porque a gente tem 3 informações, tá? E aí a gente só multiplica aqui, ó, em cruz. Quanto que dá isso daqui? Isso aqui vai dar C vezes 3, que dá 3C, igual a 1 vezes 9, que dá 9. 3 vezes C, que dá 9. O C é igual a 3. Vou usar 3 cenouras, tá? E isso aqui, na verdade, isso aqui faz todo sentido, tá? Se você fizer, você não precisa ficar fazendo esse tracinho, tudo isso ser bonitinho. Pode fazer 3 sobre 1 igual a 9 sobre C. Porque, ó, proporção é uma igualdade entre razões. A razão é uma divisão, a gente pode fazer isso daqui, ó. E faz todo sentido multiplicar em cruz. Por quê? Porque, ó, esse C está dividindo, eu vou passar para lá ele multiplicando. Então, eu vou estar multiplicando ele em cruz assim. Esse 1 está dividindo, eu vou passar ele para lá multiplicando, vou multiplicar ele em cruz dessa forma. Ok? E aí, se você quisesse fazer 2 bolos, era só você colocar um 2 aqui que você ia encontrar também o valor. Ok? E aí, inversamente, como que a gente resolve? Bom, inversamente, você pode já ter concluído que a gente vai ter que inverter alguma coisa. Vamos lá. Você sabe, você tem um amigo que passou em Presidente Prudente. Passou na Unesp Presidente Prudente. Aí você tem um amigo que já faz faculdade lá. Ele fala que ele demora 2 horas e meia para chegar lá. E aí você pergunta para ele, mas a que velocidade mais ou menos você vai?
Ele fala que ele vai de 120 km por hora. Então você sabe que 120 km por hora, ele chega lá em 2 horas e meia. Agora presta atenção. O que é 2 horas e meia? Isso aqui está em horas. As horas vão até 60, tá? Só vai até 60. É 2 horas e meia. Agora a gente vai para os números decimais. 2 horas e meia. Metade. Metade é 0,5. Então 2 horas e meia é 2,5. Ok? 120 quilômetros eu chego lá em 2 horas e meia. Ok? Só que você não anda 120 km por hora, você anda 100. E aí você quer saber quanto tempo eu vou demorar para chegar lá, tá? X. Multiplica em cruz, tem o resultado, é isso? Não, porque você está lidando agora com grandezas inversamente proporcionais. Isso você tem que saber. Você tem que, conforme você vai fazendo, você tem que lembrar, tá? Você tem que ver o que faz sentido. Você está mexendo com grandeza inversamente, então você vai ter que inverter as coisas, ok? O que você inverte? Você vai inverter isso daqui, tá? Ó, você vai inverter essas duas aqui. Então, ó, vai ficar 120. Ao invés de ser 2,5 em cima, você vai inverter, vai ficar x. 100 vai ficar 2,5. E aí, multiplica. Agora sim, você já inverteu, multiplica em cruz, vai ficar 100x. Multiplicou em cruz. 120 é igual a 120 vezes 2,5. Ok? 120 vezes 2,5, ó. 2 vezes 120 dá 240. Meio, metade, vezes 120, metade de 120 é 60. Então vai ficar 240 mais 60, que dá 300. Tá, então 100x é igual a 300. Então x é igual a 300 dividido por 100, que dá 3. Certo? 3 o quê? Bom, você fez 120 quilômetros, 120 km por hora está para 2 horas e meia. 100 km por hora está para x tempo. Então é 3 horas. Mesma unidade daqui. Ok? 120, um jeito rápido de fazer, você não precisa ficar fazendo tracinho toda hora. Isso aqui, ó, você escreveria 120, na verdade, você escreveria 100 igual a 2,5x. Aí você falaria, bom, estou lidando com grandezas inversamente proporcionais, então vou inverter. Aí você faz 120, 100 igual a x 2,5. Multiplica em cruz, você vai sair nesse mesmo resultado aqui. Ok? Beleza, agora vamos resolver um exercício rapidão aqui, tá? Pra gente ver como que a gente aplica isso aí, tá? É uma aplicação um pouco... Vocês, parece que não tem muito a ver, mas na verdade tem, só pelo fato de ter uma razão, tá? Eu quero mostrar só a parte da razão para vocês aqui nesse exercício, tá? Não vai ter regra de 3. E vou mostrar uma outra razão, que é a porcentagem, para vocês entenderem que a porcentagem é só uma divisão também, tá? Então vamos lá, a gente tem aqui, ó, a taxa de analfabetismo representa a porcentagem da população com idade de 15 anos ou mais que é considerada analfabeta. Então a taxa de analfabetismo é você pegar as pessoas que têm mais de 15 anos, 15 anos ou mais, e aí sim você faz essa taxa, tá? A tabela indica alguns dados estatísticos referentes ao município. Então, nesse município, a gente tem a taxa de analfabetismo de 8%. A população com menos de 15 anos tem 2.000 pessoas, tá? 2.000 jovens. E a população com 15 anos ou mais é de 8.000. Beleza? Do total de pessoas desse município com menos de 15 anos de idade, 250 podem ser consideradas alfabetizadas. Espera aí. O que ele falou aqui? Ó? Ele falou que dessas 2.000 pessoas aqui, ó, 2.000 jovens com menos de 15 anos, 250 podem ser consideradas alfabetizadas. Então, 250 é a quantidade de gente alfabetizada que tem menos de 15 anos. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que, da população total desse município, são alfabetizadas 76%, 66%, 94%, 89% ou 71%. Qual é a porcentagem? O que é porcentagem? Eu tenho dificuldade com porcentagem. Então vamos lá. Vamos tirar esse medo, tá? Primeira coisa, o que significa 8%? É a primeira coisa que a gente vai ver. O que significa 8%? Tá? 8% que o exercício deu nada mais é do que uma razão. Que razão? 8%. 8%
por 100. Simples assim. 8% é isso. E aí a gente tem que 8%, outro jeito de a gente representar, né? 0,08. Tá? E aí, então, né? Você sabe que é 100%? 100%, se você vê um produto com 100% de desconto, o que significa? Significa que os caras estão dando para você o produto. De graça. Por quê? Porque 100% é o total. 100% de desconto é tirar todo o valor do produto. Então, 100%. E por que é o total? Porque é 100 por 100. 100 dividido por 100 é 1, que é o 1 inteiro. É o preço inteiro do produto, por exemplo. Tá? Beleza. Bom, a gente tem que pegar o total dessa população e ver quantas pessoas são alfabetizadas. Tá? Quantas pessoas vão ser alfabetizadas aqui? Então a gente vai ter que calcular. A gente sabe quantas pessoas com mais de 20... Não, na verdade aqui ó, a gente sabe que as pessoas menores de 15 anos, né, que tem menos de 15 anos, ó, pessoas com menos de 15 anos, tem 250 alfabetizados. Como que eu sei? Porque o exercício falou, ó, 250 podem ser consideradas alfabetizadas do total de pessoas com menos de 15 anos de idade. Então 250 são alfabetizadas. A gente já sabe que tem 250 alfabetizadas. E quantas tem alfabetizadas com mais de 15 anos? Quantas que tem? Pô, peraí. Se 8% já é alfabetizada, lembrando que a taxa de analfabetismo é com mais de 15 anos. Se 8% desses 8 mil é analfabeto, 92% é alfabetizado, porque ou você é ou você não é. Então 92% vai ser alfabetizado. Então quem tem mais de 15 anos, 92% das pessoas dos 8 mil é alfabetizada. Então a gente meio que já matou o exercício, tá? A gente só tem que calcular o que é 92% de 8 mil, ok? Lembra lá no começo que eu falei, ó. Começo não, aqui, ó. Eu falei que o D, cadê, ó? Da população chinesa, esse da significa multiplicação. Aqui é a mesma coisa. 92% dos 8 mil. Esse é o número estranho do nosso exercício. 92% dos 8 mil. Como que a gente faz para calcular isso daqui? 92% de 8 mil. Essa é a conta mais difícil que você vai fazer nesse exercício. Tá? 92 vezes 8 mil. 92 dividido por 100 vezes 8 mil. Corta zero aqui, corta zero aqui. 92 vezes 80, faz a conta lá. Você vai ter que dar 7.360 pessoas alfabetizadas. Tá? Então eu acabei de descobrir o total de pessoas alfabetizadas. Só multiplica, só somar aqui. Com menos de 15 anos tem 250, com mais de 15 anos tem 7.360. Então, no total desse município, são alfabetizadas quantas? 7.360 mais 250. 7.360 mais 250 dá 7.610 pessoas. 610 pessoas. Ok? Qual que é o total da população? O total da população é somar todo mundo. O total da população é 2.000. Total da população é 2.000 mais 8.000. Vai ser 2.000 mais 8.000, que dá 10.000. Qual que é a taxa, então, da população? Ó, com base nas informações, é correto que afirmar que do total da população são alfabetizadas quantos por cento? Então você está fazendo uma razão, só que ele inverteu aqui gramaticalmente, né? Ó, ele está perguntando na verdade. É correto afirmar que são alfabetizadas do total da população desse município. Então você pega todas as pessoas alfabetizadas em relação ao total de pessoas. Então aqui a gente vai ter 7.000 as 7.610, ou seja, a gente vai fazer uma razão, 7.610 dividido por 10.000.
Quanto que dá isso daqui? 7.000 dividido por 10.000, ó. A gente vai ter 4 zeros. Dividindo por 4 zeros é mexer a vírgula 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. A vírgula vem parar aqui. Então vai ficar 0,761. Isso aqui é a minha taxa. Quanto que vale isso aqui em porcentagem? A gente acabou de ver, ó. A porcentagem aqui, ó. Vale isso aqui, ó. 8%. O 8 fica aqui, ó, nessa última casa. Então, aqui nesse caso, esse 7 representa 70 e esse 6 representa 6. Então, isso aqui dá 76,1%. Alternativa A. Tá vendo? A gente resolveu um exercício de porcentagem só usando o conceito de razão, sendo que porcentagem é uma razão por 100, tá? E aí o lance da porcentagem, a gente usa a porcentagem por quê? Porque 76,1% é a mesma coisa que eu pegar o total de pessoas alfabetizadas e dividir por 10.000, tá? É porque o número aqui ele é meio óbvio, né? Que fica, a cara do número é o mesmo. Mas quando a gente está resolvendo alguns outros tipos de exercícios, os números aqui ficam diferentes. E aí a gente usa a porcentagem para ter um negócio mais padronizado. Beleza? Bom, por hoje é só então. Lá na monitoria de hoje a gente resolve alguns outros exercícios, tá? Eu vou fazer o mesmo esquema que a gente estava fazendo na aula. Eu vou tirar foto da resolução, vou projetar e eu vou acompanhando, tá? Porque não dá para resolver porque a qualidade fica ruim lá no Meet, tá? Não dá para resolver o exercício assim. Beleza? Mas então a gente faz dessa forma aí, tá bom? Fechou? Muito obrigado pela atenção de vocês, então. Até a monitoria. Se cuidem aí, fiquem bem e é nóis. Valeu, falou, até mais. Tchau.